Muito bem, irmãos. Eu dei um título para a palavra que sempre costumamos dar, para ficar ali, até para depois ser mais fácil localizar. Cristo é melhor. Esse foi o título que eu dei para essa palavra. E quem lembra da palavra da semana passada? Que o Abel falou. Sobre Daniel. Bênção. Uma das coisas, entre tantas, que ele colocou, mas uma das coisas que eu anotei, assim, um questionamento que ele fez: no que está ancorada a nossa fé? No que está afirmada a nossa fé? E eu creio que é algo que nós devemos sempre meditar, porque todo dia vem preocupações, todo dia vem muitas coisas ao redor de nós, assim como estava vendo ao redor de Daniel, daqueles caras que foram para a fornalha, daquele que foi para a cova dos leões. E eu creio que a nossa fé deve estar ancorada no mesmo que estava deles. Amém? Que Deus nos guarda, que Deus nos supre, que a salvação é só em Cristo Jesus. E eu até disse para o Abel, vou fazer uma continuação de alguns aspectos. E eu queria te convidar para nós abrirmos em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 1, bem no comecinho, com esse título, então: Cristo é melhor. Vou ler o capítulo 1, mais parte do capítulo 2 até o versículo 4. Amém? Estão folheando a Bíblia ainda? Vamos lá. É bom folhear, que já dá para dar uma notada, uma marcada, uma pintadinha naquilo que o Espírito Santo vai reforçando. Eu passo a ler. Diz ali: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, cetro de equidade, e cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também, qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha aos teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Por esta razão, importa que nos apegamos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação?
a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Até aqui. Estevão, chega aqui, vamos pedir para tu orar para nós nos aquietarmos nesse tempo. Pai amado, te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelo teu senhorio, pela tua graça abundante sobre nossas vidas, Senhor. É uma alegria, Senhor, e na realidade, um privilégio tão grande estarmos aqui ouvindo a respeito da tua palavra. Queremos assim, Senhor, estar colocando o pastor Pedro diante de ti, pedindo que tu possa estar ungindo ele com sabedoria, com uma graça especial, Senhor, para estar ministrando aos nossos corações aquilo que está no teu coração, Pai amado. Em nome de Jesus, queremos estar nos aquietando diante de ti, abrindo nossa mente para tudo aquilo que é puro, santo, verdadeiro, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, esta carta aos Hebreus, ela foi escrita para os judeus, que tinham se convertido, espalhado pelo mundo todo, tinham se convertido ao cristianismo, mas que estavam sendo tentados, ou diria assim, pressionados, na verdade, a abandonar a fé que eles tinham em Cristo Jesus e voltarem à religião do judaísmo. Qual a razão disso? Eram as grandes perseguições que tinha, principalmente aos judeus. Eles enfrentavam no primeiro século uma pressão, uma perseguição muito forte sobre a vida deles. E se um judeu se convertesse ao cristianismo, acontecia, vamos pegar um comparativo mais ou menos o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O que é que ocorria? O cara era apedrejado, era chicoteado, era, digamos assim, de alguma maneira eles expulsavam da cidade, que nem expulsavam o apóstolo Paulo: tu não tem que estar mais aqui, nós não queremos que tu esteja aqui, chicoteado, caluniado, falavam coisas que não eram verdadeiras, e era algo muito terrível que ocorria no primeiro século com essa gente. E o pior, eu creio que para eles, que quem perseguia mais não era tanto os romanos, eles executavam também ordens, mas principalmente até a pedido dos judeus, era o próprio povo deles, que fazia essa perseguição, que fazia essa pressão sobre eles. E por quê? Porque eles entendiam que Jesus era um falso Messias. Porque o que Jesus ensinava era diferente do que estava na lei de Moisés. E não era esse Jesus que eles estavam querendo. Não é esse cara que no passado dizia olho por olho e agora ele diz: ó, se bater na tua face, tu dá o outro. Não era isso que os judeus estavam esperando. Mesmo que as escrituras apontavam para esse Jesus, eles não viam assim, eles não queriam assim. Então, de alguma maneira eles perseguiam, eles mataram Jesus, eles continuaram a perseguir os apóstolos, eles mataram alguns deles, e eles continuavam perseguindo qualquer um que normalmente dos judeus que seguiam o cristianismo, que abandonavam o judaísmo para seguir o cristianismo. Então, a pressão era muito grande para abandonar a fé. A pressão era muito grande para abandonar a fé. Isso principalmente no primeiro século. Foi algo assim bem terrível, a história da igreja nos diz isso. E por quê? Porque no primeiro século teve muitos mártires. A galera se convertia, muitas vezes era entregue aos leões. Muitos eram queimadas vivas. Outros eram cortados à espada. Podemos ver Tiago, que foi cortado por espada. Estevão foi apedrejado. Paulo depois, provavelmente, pelo que a história diz, foi decapitado. E com tudo que sofreu. Então, mas essas pessoas resistiram até o fim. Esses relatos que nós vemos. Mas essa, irmãos, não é a história toda. Muitos, centenas e talvez milhares, eles estavam fraquejando na fé. E esse escritor da Carta aos Hebreus, ele vem para trazer esse, digamos assim, para renovar no coração e na mente deles que Jesus era melhor, que Jesus era único,
que a salvação era através de Jesus. Mas mesmo assim os cristãos, muitos estavam abandonando. Por quê? Porque para não serem mortos, para não colocar sua família em perigo, né? A gente vê que tinha cenas que mulher, filho, todo mundo, né? Ia ser torturado, iam ser mortos. Então, renunciar à fé, quando ele escreveu essa carta, era uma grande possibilidade no momento de um cristão fazer. Hoje no Brasil, em Três Coroas, em todo o Brasil, talvez no mundo, mas vamos falar do Brasil, muitas pessoas têm apostatado da fé, têm desistido da fé, por motivos bem diferentes, ou nem tem motivos, talvez. Alguns simplesmente têm abandonado a fé. Mas no primeiro século a coisa era muito mais séria. Se nós olharmos, realmente era uma pressão muito grande que tu poderia pagar com a própria vida para seguir Jesus. Então esse escritor, ele escreve essa carta aos judeus cristãos, e foi alguém com muito conhecimento da palavra. Provavelmente alguém assim que andou com certeza junto com os apóstolos, porque ele conhecia muito, sabia muito, era um grande expositor da palavra. Agora, com o tempo, ele era tão conhecido, pelo menos eu li alguns historiadores, que o nome não consta, porque ele era tão conhecido que não precisou ter um nome na carta. Todo o pessoal do judaísmo sabia quem era que escreveu. Mas passou talvez 10 anos, passou 100 anos, e hoje nós não sabemos quem é o cara, mas sabemos que a palavra é verdadeira. Amém? Então tem algumas citações a respeito de Paulo, de Apolo, de Barnabé. Está basicamente comprovada, a gente pode ver no final do livro de Hebreus, que foi escrita a partir de Roma, mas não se sabe quem foi. Agora, qual é o objetivo da carta, se nós olharmos? Era dizer, era pedir, era incentivar que eles permanecessem na fé, que eles permanecessem na revelação nova que era Jesus. Que eles ficassem firmes, mesmo com as perseguições, que se eles voltassem ao judaísmo, eles estariam perdendo muito mesmo. Eles estariam renunciando à graça de Deus. Essa salvação que veio através da morte de Jesus, pela graça de Deus. Não precisava mais cumprir a lei. O escritor está mostrando para eles, no decorrer de todo o livro, que eles estariam perdendo muito retornando à lei de novo, a querer cumprir uma coisa que eles não puderam cumprir. Então esse era o objetivo, um dos objetivos, pelo menos, que eu vejo que a gente pode olhar nessa carta. Qual é o método que ele usou para convencer eles? Ele usou mostrar a superioridade de Jesus sobre tudo o que eles já tinham visto. Que Jesus era superior à religião do judaísmo, que Jesus era superior a Moisés, era superior a Arão, que Jesus era superior aos anjos, fica muito claro. E nós sabemos que os anjos no judaísmo, eles tinham uma função muito importante, uma consideração muito grande, porque as mensagens, a maioria, vinha através dos anjos. Se nós olharmos sobre a administração do Abel, Daniel, ele recebeu a mensagem através dos anjos. Se nós olharmos, muitas coisas aconteciam, inclusive os anjos lutavam em batalhas. Lá contra os sírios, um anjo só matou 185 mil assírios numa batalha. Então era muito forte essa conexão do judaísmo com os anjos. E aqui o autor deixa muito claro, Jesus é muito maior que os anjos. É muito maior que os anjos. Então o método, o objetivo foi dizer, olha, não percam, não saiam, resistam, porque se vocês renunciarem, vocês estarão renunciando à graça de Deus e à salvação que veio. E ele, para provar isso, então ele vai mostrando para eles que Jesus é superior à lei, é superior a Moisés, a Arão, aos anjos, e portanto, se eles renunciassem isso, eles estariam, digamos, renunciando à revelação final, porque essa é a revelação final. Essa é a revelação final que veio para todos nós, né? Que a salvação é só por meio de Jesus, que Jesus é completo, que Jesus tem tudo o que nós precisamos, que Jesus é melhor. E isso ia ocasionar a sua perdição.
No decorrer de todo o livro, basicamente, ele veio fundamentando todas essas questões para que eles não voltassem ao judaísmo e ficassem na revelação de Cristo que eles tinham recebido. Então ele começa ali, se nós vemos no versículo 1 em diante, ele começa explicando que Deus falou de muitas maneiras, através dos profetas, e hoje ele diz, agora, né, nesse tempo presente, Deus veio através do Filho falar conosco. E daí ele faz uma descrição, quem é o Filho? Ele começa a descrever no versículo 2, 3 e 4, dizendo, é o herdeiro de todas as coisas, é o Criador do universo, é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser. Tipo assim, por isso Jesus é quem vê o Pai, vê o Filho, quem vê o Filho, vê o Pai. Exato. É algo junto, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, Jesus, irmãos, ele não é apenas o Criador do universo, mas ele mantém o universo. Ele que controla, ele está dizendo, o mantenedor, ele é que controla, sustentando todas as coisas, ele que sustenta com sol, com chuva, com vento, com calor ameno, com equilíbrio. Tudo é Jesus. Ele diz que ele sustenta todas as coisas. Ele criou todas as coisas e ele sustenta todas as coisas. E depois ele diz, depois de ter feito a purificação dos pecados, então ele é o Redentor. E daí diz que ele sentou à direita do Pai, ele governa. Jesus é completo. Jesus é melhor. E isso o autor estava deixando assim com muita ênfase. E daí depois ele dá uma passadinha ali no caso dos anjos e ele deixa bem claro, Jesus é o Filho de Deus. Os anjos são servos, pode ver no versículo 14, no final, eles são servos de Deus enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Ele não está desprezando, né, o serviço dos anjos, mas os anjos são criaturas criadas por Deus, para serviço de Deus. Jesus é filho, ele é um com Deus. Ele criou todas as coisas. Ele criou inclusive os anjos junto com Deus. Amém? Tudo bem até aí? Amém. E daí, fazendo isso, vamos assim, eu anotei assim como, daí ele traz para eles o perigo de negligenciar isso. Ele faz uma aplicação para eles. Ele diz, por esta razão, porque Cristo é superior aos anjos, porque a revelação em Cristo é maior que aquela do Antigo Testamento. Então, por esta razão, importa que nos apegamos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais, nunca nos desviamos dela. Isso ele queria incutir na cabeça deles, no coração deles. Ele explica tudo e ele diz, é por esta razão, por Jesus ser quem ele é que nós não podemos nos desviar daquilo que ele pregou, daquilo que ele viveu, daquilo que ele é. Esse apelo, nos apegar com firmeza. Eu estava olhando no grego, diz prosecho, né, que é o termo, mas eu não sei a pronúncia correta. Ele diz assim, voltar a mente, né, se apegar, é voltar a mente para aquilo que ouviram, dar atenção para aquilo que ouviram, dar ouvidos e seguir o que ouviram. Esse é o apelo deles, se apegar com firmeza ali, né? Então eles tinham ouvido a palavra dos apóstolos, eles tinham ouvido, talvez alguns chegaram a ouvir até direto de Jesus, tinham ouvido, tinham conhecimento, mas irmãos, alguns se enganam, mas só saber, só conhecimento não salva. Eles precisavam tomar uma atitude, eles tinham que voltar a mente para aquilo, eles tinham que receber aquela palavra, eles tinham que se entregar totalmente a Cristo. Isso eles precisavam fazer. O se apegar. Eles tinham que agarrar, assim com as mãos da fé, a palavra que eles tinham ouvido, né? E abraçar, é bom dar um abraço assim com os braços do coração mesmo, vindo do coração. Receber essa palavra, dessa maneira. É isso que eles precisavam, se apegar com firmeza. Eles dão um exemplo aí, eu vi alguns exemplos, que significava para ele se apegar com firmeza, é como alguém está em alto mar, se afogando, e de repente, um náufrago, e de repente ele encontra um pedaço de tábua, e ele se agarra naquilo porque é a única coisa que vai salvá-lo. E se agarrar com firmeza, é cravar, vamos dizer assim, é cravar
as unhas, os dedos ali mesmo, para não deixar escapar, porque aquilo ali significa a salvação daquele que está se afogando. Esse se apegar com firmeza, que o autor dos Hebreus está dizendo para nós e para eles, é isso aí, é se agarrar mesmo, é segurar, é a única coisa que pode salvar. Digamos assim, não tem outra opção. É se agarrar à palavra de Deus, aquilo que Jesus ensinou, é a única coisa que pode salvar. Por esta razão, qual era a razão? Pela superioridade, de Cristo, pela excelência da revelação, importa que nos apegamos a Ele. Quem é o Filho, que já vimos ali? Ele é o Salvador, Ele morreu na cruz pelo nosso pecado, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus é quem? Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, é Jesus. É o único nome que traz salvação, que importa que sejamos salvos, é Jesus. Então são essas verdades, irmãos, que também nós hoje precisamos nos apegar. A igreja precisa se apegar a essas verdades, porque elas representam, elas são, na verdade, a nossa salvação. Elas são a nossa salvação. Então nós devemos nos apegar a isso. É importante para que dessas verdades jamais nos desviamos. Infelizmente, se nós olhar a história da igreja, sempre teve altos e baixos. Teve tempos de muito avivamento em determinadas cidades, países, mas também a gente, talvez, decorrer do tempo, a gente vê muitas desistências, muitos desvios dessas verdades. Pessoas que creem no primeiro momento, frequentam a igreja durante um tempo, se declaram cristão durante um tempo, mas daí passa um tempo e por razões diversas não vem mais, não quero mais. E eu creio que cada um de nós aqui poderia citar um nome, 10 nomes, talvez 20 nomes, que desistem. Por isso essa palavra é tão, eu entendi assim como tão forte, de se apegar com mais firmeza às verdades. Jesus mesmo explica, lembra da parábola do semeador? Ele disse que um cara saiu a semear, o semeador saiu a semear, eu creio assim que o próprio Jesus, e hoje muitos de nós, todos eu creio, e que umas sementes caíram à beira do caminho, passarinho comer, nem nasceu, outras caíram num solo que tinha pouca terra, rochoso, ela nasceu, mas veio calor, veio problemas, ela morreu. Outras nasceram entre os espinhos cresceram junto e sufocaram, e também morreram, e daí teve aquelas que nasceram e deu 100, deu 60, deu 30 por um. Isso representa o coração do homem, isso representa o nosso coração. Então nós precisamos ter bastante clareza nesse sentido, porque muitas pessoas recebem o Evangelho, se alegram, se interessam, mas às vezes vem as dificuldades, vem as inquietações, é difícil largar o pecado, é difícil largar as coisas lá do mundo que gostava, e se desviam, desistem, ou porque não foram beneficiadas como queriam, como achavam que deviam ser. Então, irmãos, por isso, considerando o valor do Evangelho, o que ele representa, nós temos que nos apegar com mais firmeza para não acontecer de desviarmos, para não acontecer daqueles que nós estamos cuidando se desviarem. É você que vai fazer? Não, meu irmão, eu sei que é o Espírito Santo. Se nós só estamos aqui, é pura graça e misericórdia de Deus, mas a palavra vem para nos mostrar, e Deus espera uma atitude de cada um. Então, o desistir da fé, o apostatar da fé, era uma grande possibilidade. Abandonar, desistir, voltar atrás. Isso estava acontecendo, e isso foi um dos motivos principais que foi escrita a carta de Hebreus. Irmãos, isso está acontecendo hoje. E é um dos motivos que nós precisamos clamar
e primeiro olhar para nós mesmos, de nos apegar com mais firmeza. E ele está dizendo, eu entendo que ele está dizendo, vocês estão se apegando à palavra, vocês até conhecem, mas não está firme essa palavra. Vocês estão vacilando, estão indo de um lado para outro, conforme o vento. Vocês precisam se apegar com mais firmeza, como a única solução para a vida de vocês. Entendendo que não há outra solução. Porque o nosso coração, o coração do homem, ele é enganoso. Nós sabemos, o pecado está sempre batendo a porta. A carne está sempre reclamando de algo. E nós precisamos nos apegar com mais firmeza. E a pergunta que ele fez para ele, e vale para nós: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Aqui, ele está colocando para eles que o Evangelho, Jesus Cristo, é o único escape, aquela tábua para o cara que está se afogando. E é de fato, para nós hoje, foi para eles e é. Escapar do quê, irmãos? Para eles escapar do inferno, da ira de Deus, do sofrimento eterno, da justa condenação dos nossos pecados. Há um escape, há um único escape, que é o Evangelho de Deus na pessoa de Jesus Cristo, para todo aquele que crê. E ele bota esse questionamento. Eu acho uma palavra dura, mas ela precisa ser pensada. Como escaparemos se nós negligenciar tão grande salvação? Pois o único caminho para a salvação é Jesus. Como escapar? Irmãos, a religião não vai salvar ninguém. A inteligência não vai salvar ninguém. A moralidade não vai salvar ninguém. Essas coisas são boas, eu não estou desprezando elas, mas não salvam. Nada, ninguém pode nos livrar da ira futura, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Amém. Só Ele morreu na cruz. Só Ele tem o poder para isso. E o autor, ele faz um argumento. Aí já no versículo capítulo 2, também ele argumenta, o autor. Ele diz, no Antigo Testamento, quem rejeitou essa mensagem foi condenado. Essa mensagem trazida por anjos, trazida pela lei, foi condenado. Nós sabemos que uma geração inteira ficou no deserto. Não viu a terra prometida. Pagaram um preço altíssimo. E tantos outros acontecimentos. Mas ele está dizendo, mas agora Deus se revelou com muito mais clareza na pessoa de seu Filho Jesus. Ele está dizendo, com transparência. Não é mais símbolos, não são mais figuras. Mas o próprio Deus veio ao encontro da pessoa de Jesus. Porque talvez o autor está dizendo alguma coisa, era até no Antigo Testamento, que eles não entendiam muito bem, mas mesmo assim não foram poupados. Mas ele está dizendo agora, irmãos, como é que nós vamos escapar se nós negligenciarmos algo que foi completamente claro, transparente, que aconteceu. Jesus, o Filho de Deus, Ele mesmo veio. Ela veio, essa salvação, ela veio atestada, veio comprovada, veio de maneira que não se podia duvidar e que não se pode duvidar hoje. No versículo 3 do capítulo 2, pode ver que ele diz assim, esta mensagem foi anunciada primeiro pelo Senhor. Está falando por Jesus Cristo? Jesus veio ao mundo, anunciou o reino de Deus, a salvação, morreu e ressuscitou. Aí depois ela foi confirmada por quem? Pelos que a ouviram. Os apóstolos ouviram direto. Paulo, nós sabemos que ele ouviu direto de Cristo. E os outros ouviram direto. Né? Esses homens, os primeiros, eles pregaram a palavra que nós temos hoje, a Bíblia, foi escrita por eles, né? Direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E o mais também tremendo ali, que ele fala daí, o próprio Deus deu testemunho junto com eles. No versículo 4, como é que Deus fez isso? Por sinais, por prodígios, por milagre e pela distribuição do Espírito Santo. As ações de Deus, irmãos, acompanharam todo esse processo, toda a pregação da palavra. E elas acompanham hoje, amém? Elas que testificam, elas que acompanham hoje.
Era o próprio Deus dando testemunho que a mensagem era verdadeira, que Jesus era verdadeiro, que aquilo que ele ensinou era verdadeiro. Então, irmãos, fica a pergunta que o autor fez àqueles judeus: se nós negligenciarmos tudo isso que veio com tanta clareza, como escaparemos? Essa mensagem tão clara, ele está dizendo: não voltem atrás, fiquem firmes, perseverem no Evangelho. O único escape, a única solução para nossas vidas é Jesus. Amém? Só nele nós encontramos a salvação, só neles encontramos a vida eterna. Mas, irmãos, eu queria fazer uma colocação assim, e talvez eu estava pensando quando escrevi isso aqui, parece que as últimas palavras eu tenho trazido um questionamento assim, mas continuo fazendo porque é o que Deus tem me dado. Irmãos, cuidado para não darmos pouco valor a Jesus, a salvação. Ou levar como um lazer, levar como status, levar daquele jeito: se precisa de um lugar, de uma igreja, tem que apresentar o neném, ou tem que batizar, ou casar, ou enterrar. Irmãos, muitas pessoas, provavelmente você conhece, são zelosas em tudo que faz, quase. São zelosas no trabalho, não chegam atrasados, dão o seu melhor, são zelosas quando tem sua empresa, no administrar, no fazer, são zelosas com a família, procuram não deixar faltar nada, procuram dar educação para os filhos, fazem com empenho e com zelo, e isso tudo é certo, isso é bom, e isso também agrada a Deus. Mas quando é para o Senhor, é pouco tempo, é se não está chovendo, não se vê o mesmo empenho, não se vê o mesmo zelo, sabe, pouca dedicação, não toma iniciativa, tem que alguém estar ajeitando, manivelando, vamos lá, tem que ser levado. E eu queria deixar esse recado para nós, igreja, e para aqueles que vieram a escutar, a olhar essa palavra. O recado para hoje é tempo, irmãos, de nos apegarmos com mais firmeza às verdades que nós já ouvimos, para que jamais nos desviemos dela. Deus não quer ser o último, não quer ser o restinho. Ele quer ter a primazia. Irmãos, Ele merece a primazia, amém? Não dá uma alegria olhar a palavra, pedir graça para vivermos na palavra, porque eu sei que não é a força do braço, senão todo mundo gostaria de andar, mas nós precisamos de graça, de misericórdia de Deus, e Ele dá isso para nós. Mas, por outro lado, Ele espera encontrar um desejo, um coração desejoso, sabe? E por isso eu quero deixar esse questionamento: como estamos nós, querido? Como estamos nós? No zelo, no empenho. Nós nos conhecemos aqui, sabemos quanto, são zelosos, mas do coração só Deus sabe, só você sabe. A tua dedicação, o teu amor pelo Senhor, a tua busca pelo Senhor, o desejo de fazer a vontade do Senhor. Coloque Jesus em primeiro lugar. Ele é o melhor. Amém? Ele é o melhor. Eu queria encerrar essa parte lendo um texto de Hebreus 12, que eu creio que dá uma sequência legal, que ele deixa para nós. Hebreus 12, 1 e 2. Só folhear mais uma meia dúzia de páginas. Diz ali: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha só, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Irmãos, há uma carreira para nós corrermos. E ele diz: também nós.
Nós também podemos. Ele olhando para aqueles homens lá de fé, os heróis da fé, diz também nós. Irmãos, nós também é possível termos a fé, andarmos no rastro desses irmãos. Temos fé como Elias, como Abraão, como os outros. Não a fé deles, mas a fé que nós temos em Cristo. Realizar a obra de Cristo. Nós precisamos disso. Que nem eu li ali, a fé é um combustível, é um óleo sobre a nossa cabeça. Assim como a esperança, fé, esperança. Nós precisamos disso. Mas a condição para tu correr essa carreira e eu correr essa carreira, tem umas condições que ele coloca. Se desembaraçar, tirar as coisas que atrapalham, e o pecado. Tem coisas que atrapalham, eu creio que são distrações, coisas que não são pecado. De repente o que te atrapalha é 3 horas por dia na internet, ou é na televisão, eu não sei, cada um de nós sabe, mas tem coisas às vezes que atrapalham, que nos deixa ocioso. E confessar, quando ele fala de pecado, só tem um caminho: confessar, se arrepender, deixar os pés da cruz. Um atleta, alguém que corre algo, ele não pode correr com peso. Já viu um cara correr uma corrida de 100 metros rasa de casacão, de roupa, um agasalho pesado? Não, é o mínimo, tudo precisa ser leve. Então tem que se desembaraçar disso que está nos agarrando, dessas coisas que atrapalham, do pecado que tenazmente gruda em nós, trazer aos pés de Cristo e correr a carreira com perseverança. Jesus está do nosso lado. Se tropeçarmos, ele vai grudar pela mão lá. Né? Isaías já diz lá: eu é que te tomo pela mão direita e te digo, eu te ajudo. Irmãos, olhar firmemente para Jesus. Pode ser, e se não aconteceu, infelizmente vai acontecer, que homens, mulheres vão te decepcionar. Jesus não. Amém? Jesus não vai. E é normal isso, eu quase que diria, na igreja e fora da igreja. As pessoas são passivas de erros. Eu sou passivo de erro. E cada um de nós é. Mas não somos. Devemos sempre buscar se arrepender. Estar em dia para nós correr essa carreira que Jesus tem para nós. Ele te ama. Ele que morreu na cruz por ti. Ele tem uma eternidade preparada para nós. Está preparando. E eu diria assim também, ele conta conosco. Ele deu a missão para a igreja, o Ide, é para cada um de nós que estão aqui, para todos os irmãos no mundo inteiro. Ide. Pregar a palavra, ensinar, batizar. E ele está conosco todos os dias. Irmãos, o jeito mais fácil de não esquecermos de algo é como? Praticando. Se pratica, não esquece. Pode ver, quem toca violão, né, o Abel, o Igor, aí que toca, o Caleb, não esqueça. Tem mais alguém tocando, amém. Pega ali, se praticar, não esquece. Agora começa a não praticar. Deixa uma semana, deixa um mês, para ver se sai alguma coisa. Então precisamos praticar. Deus espera isso, irmãos. Ele entregou para nós essa tarefa de nos apegarmos com firmeza à palavra dele e de nós praticarmos o Evangelho. Seguir o que o escritor está dizendo. Ouviram do próprio Senhor, ouviram dos apóstolos. Hoje, muitos precisam ouvir, sabe de quem? De você, irmão, de mim. Hoje é a nossa vez. Como diz alguns, é nós agora. E precisamos receber isso como um privilégio que nós temos de anunciar a palavra de Deus e vivermos a palavra de Deus. Eu queria te fazer esse convite nesse dia, que tu assim saia daqui com alegria no teu coração, porque você tem o privilégio de correr essa carreira, de pregar a palavra de Deus, de continuar aquilo que Jesus começou a fazer, aquilo que os discípulos continuaram a fazer, aquilo que muitos mártires continuaram a fazer. Mas não vamos negligenciar, irmãos. Não vamos deixar para o último lugar. Vamos se agarrar com firmeza. Amém? Vamos se agarrar com todas as forças que nós temos, para que delas jamais nos desviamos. Porque se Jesus não voltar, daqui 20 anos, daqui 10 anos, nós vamos olhar aqui e não vamos ver só nós, mas cada um de nós aqui vai ter o privilégio de estar com mais 20, 30 ao redor. Amém? Amém? Amém. Fica de pé, vamos orar. Ora com essa fé aí. Pede isso para o Senhor, eu creio que é possível. Nós só estamos aqui porque Deus tem feito milagre em nossas vidas, amém?
E nós podemos, de alguma maneira, também ouvir a palavra e celebrar, não pegar como um peso, mas saber que é possível, que Deus conta conosco e Ele está conosco. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado que de uma maneira tão preciosa, tão querida, Tu sempre tem nos assistido. Tu sempre tem nos cuidado, Pai. Tu trouxe homens, eu sempre lembro, eu creio que muitos vieram, atravessaram o oceano, Senhor, para trazer a boa nova para nós. E hoje nós temos o privilégio de podermos, Pai, pregar a Tua palavra, de falar para aqueles que estão ao nosso redor, de contar as Tuas maravilhas, os Teus feitos, de poder dizer que a salvação é só através de Ti, Jesus amado. E nós pedimos, Senhor, que Tu avive a Tua obra no nosso meio, que Tu avive a Tua obra sobre cada irmão que está aqui, sobre cada um que vai ouvir essa palavra, para que nós sejamos úteis, para que nós façamos parte do ID, Senhor, por todo o mundo, aqui na nossa cidade, na Três Coroas, nos arredores, e muitos que estão em outros lugares, pregando a Tua palavra, Senhor, porque nós sabemos que Tu é o mesmo Deus que não mudou, que Tu há de ir confirmando com sinais, com prodígios, com milagres e com a distribuição do Teu Espírito Santo. Nós confiamos nisso, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. E nós Te damos toda a honra e toda a glória. E pedimos, Pai, acompanha cada um. Pai, que essa semana seja uma semana de bênção, Senhor. Eu sei que há uma pandemia, há muitos doentes, e nós estamos diante de Deus que cura, que sara. E diante de Ti nós levantamos o nosso clamor aqui, pedindo, Senhor, toca, Pai. Toca naqueles pulmões ali que não estão mais respondendo. Pai, para a Tua honra e Tua glória. Levanta, Pai. Essa estatística que morre mais de 60%, 70% dos que entram na UTI. Nós sabemos que basta um olhar Teu, Senhor, e muda totalmente essa estatística. E nós esperamos em Ti, Senhor, porque sabemos que Tu é um Deus poderoso, um Deus que ama de uma maneira tão especial cada um de nós. E cada um daqueles enfermos lá, Tu morreu na cruz por cada um deles. Então, Senhor, toca ali, Senhor. Traz ali restauração, Senhor. Puxa eles de volta para uma respiração normal, como Tu criaste, Senhor, que eles possam desfrutar, não somente de uma vida a mais, mas de uma vida contigo também. Pai, toda a honra, toda a glória a Ti, Pai. Recebe nosso louvor nessa manhã, Pai. E também oro que essa palavra, Pai, ela realmente vivifique a nossa vida, Senhor. Tu venha continuar falando conosco. Tu venha trazendo do Teu amor, da Tua graça, mostrando quão precioso que Tu és. E que, Senhor, somente Tu tens poder da salvação. Somente Tu tens a salvação, Senhor. E que Tu é um Deus completo. Jesus amado, Tu és completo. Tu tens tudo que nós precisamos. E nós confessamos aqui que nós Te amamos. E temos prazer em depender totalmente de Ti. Aleluia.